Bom, boa noite. Hoje eu vim apresentar aqui um trabalho de química para a FTech, Faculdade FTech. Meu trabalho é sobre como é produzido o GLP, o gás liquefeito do petróleo. Bom, mas então, o que é o GLP? O GLP, o gás liquefeito de petróleo, né? Ele é conhecido popularmente como gás de cozinha e é produzido em grande maioria nas refinarias pelo mundo, tendo ele na sua composição basicamente uma mistura de hidrocarbonetos leves, o propano e o butano. Ele estando em condições normais de temperatura e pressão, ele apresenta-se no estado gasoso, que é quando a gente, por exemplo, usa ele no fogão e tudo mais. E ele apresenta no estado liquefeito quando ele está em pressões maiores que a da atmosfera, na faixa de 3 a 15 quilos em temperatura ambiente. É assim que ele se encontra nos botijões. Bom, e como que é produzido o GLP? Todo esse processo começa com a extração do petróleo, né? Vindo dos campos de exploração que são existentes no mundo em todo e transportado até as refinarias por meio de embarcações, caminhões ou também de dutos terrestres. E nessa refinaria, esse petróleo bruto que foi retirado, ele é separado. O processo ele se inicia pelo craqueamento. O que seria o craqueamento? O craqueamento nada mais é que um processo onde os hidrocarbonetos são quebrados em moléculas mais simples. Por exemplo, hidrocarbonetos leves, que neles é contido o GLP, por quebra de ligações carbono-carbono, pela utilização ou de calor ou também de catalisadores. Para a extração do GLP nesse processo é usado normalmente, né, o craqueamento catalítico de fluido, que é um dos mais utilizados no mundo e é amplamente utilizado em refinarias modernas e pelo Brasil e pelo mundo afora. Esse processo ele foi usado pela primeira vez em 1946 e, com o uso de catalisador em pó. Então, essas reações de craqueamento ocorrem usando um catalisador muito ativo, baseado em zeólita, e em um curto tempo de contato em um tubo vertical inclinado, que é inclinado para cima, que o seu nome é riser, né? Por exemplo, esse processo aqui é utilizado na refinaria Alberto Pasqualino, aqui, que é a refinaria que eu trabalho, ele é utilizado na unidade URFCC. E esses risers têm em torno de 20 metros de altura e, é uma das unidades mais produtivas da refinaria, né? A alimentação, então, essa alimentação, o petróleo bruto chega e é pulverizado na base desses risers, onde entra em contato com os catalisadores fluidizados, extremamente quente, em torno de 650 a 780, 760 graus Celsius. Então, esse catalisador quente vaporiza a alimentação, ele vaporiza onde está entrando o petróleo e catalisa as reações de craqueamento, né? Que divide esse óleo de grande peso molecular em hidrocarbonetos mais leves. Ele divide em hidrocarbonetos leves, onde está o GLP, gasolina, e hidrocarbonetos mais pesados. Então, essa mistura de hidrocarboneto e catalisador, ela flui para cima nesses risers muito rapidamente, quase que instantaneamente, e em seguida é separado em ciclones. Os hidrocarbonetos leves, então, agora que ficam livres dos catalisadores, são enviados para o processo de destilação fracionada. Destilação fracionada. Onde que esse processo que é o processo que divide, que divide não, que separa os,
que separa em diferentes componentes, que separa esses hidrocarbonetos leves em diferentes componentes, que apresentam normalmente propriedades físicas distintas. Por exemplo, é o ponto de ebulição. Esse processo aí ele é tipicamente usado em torres de destilação. Quando você olha uma refinaria que você vê aqueles equipamentos bem grandes, normalmente essas são as torres de destilação. Essas torres elas possuem escoramentos, escoradores, né, que no caso nós chamamos lá de bandejas, eh, e escoramento de líquidos, que permite a entrada de diferentes frações do produto e, e que diferentes produtos que possuem diferentes pontos de ebulição, ou seja, os hidrocarbonetos leves provenientes do craqueamento, eles são aquecidos na base ou na alimentação da torre e são ebolidos. E conforme vão condensando a certas alturas, vão criando um diferente produto. E através desse processo é gerado o GLP. Por exemplo, como pode ver na figura ali, ó, os hidrocarbonetos chegam na base da torre e vão sendo aquecidos. Ele é aquecido. E conforme o ponto, conforme a bandeja, ele está a alguma temperatura. Então nessa temperatura ele ebule e vai criando um produto diferente, como ali o querosene, gasolina, e o GLP, o gás de cozinha. Após esse processo, então ele vai para tanques de armazenamento especiais. E também, no nosso caso ali, ele vai para diretamente para as empresas, né, onde ele é envasado e distribuído para a população, no geral, em indústrias e tudo mais. E segurança, o que devemos ter com segurança com GLP? Nunca faça transferências entre botijões, extremamente importante, principalmente aqueles botijões de 2 quilos, que são ainda mais perigosos porque eles não possuem válvula de segurança. O GLP ele é extremamente inflamável e pode se incendiar facilmente com qualquer ponto de ignição. Pode ser um interruptor até de uma lâmpada se ele estiver em grande presença ou se for aquecido. Envasilhar e manusear o GLP eles são atividades de altíssimo risco e só deve ser realizado por empresas autorizadas seguindo as normas da ANP, que é a Associação Nacional do Petróleo. E além disso, o manuseio incorreto dele traz riscos à saúde, como irritação na pele, nos olhos, vias respiratórias, queimaduras por baixa temperatura, assim como tonturas, náuseas pelo gás. Então, o GLP ele é um dos gases mais usados aí além na indústria e também no comércio de pessoas, né? Então, é isso aí. Esse aí é meu trabalho e obrigado. Foda-se. Quanto tempo deu? Bom, boa noite. Hoje eu vim apresentar aqui. Bom, boa noite. Hoje. Bom, boa noite. Hoje eu vim.